2 Crônicas, capítulo 20. Depois disto sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas vieram contra Jeosafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Jeosafá dizendo: Vem contra-te uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Jeosafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não há deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias o levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim vos diz o Senhor: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, para o adorarem. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército, e dizer: Dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Quando Jeosafá e o seu povo vieram para saquear os seus despojos, acharam entre eles gado em grande número,
objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia eles se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém com Jeosafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fizera regozijar-se sobre os seus inimigos. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Jeosafá ficou em paz, pois que o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Jeosafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo os altos não foram tirados, nem tinha o povo ainda disposto o seu coração para o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Jeosafá, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que estão inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disto Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Aliou-se com ele para construírem navios que fossem a Tarsis, e construíram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavaú de Maressa, profetizou contra Jeosafá dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Obrigado por acompanhar o canal. Deixe o seu like e se não for inscrito se inscreva.